escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Queremos saudar a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta manhã de domingo o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Queridos, quero iniciar esta manhã fazendo uso das palavras do salmista, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 14. A excelência da criação e a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nem o som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e rei meu. Repito o versículo 19. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que seja uma realidade em nossas vidas e que o nosso Deus seja glorificado por meio das nossas palavras, do nosso pensar, do nosso agir. Que possam apenas falar a verdade, porque a verdade é que agrada ao nosso Deus. Bondoso Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus que fez os céus e a terra, e o mundo e os que neles habitam, Deus que se acha presente em nossas vidas por meio do Teu Santo Espírito. A Tua palavra, ó Deus, nos tem trazido esta certeza, porque confiamos nela. O Teu Espírito, ó Pai, testifica com o nosso Espírito que somos Teus filhos, herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Somos gratos, ó Deus, ao Senhor, por ter nos escolhidos para sermos Teus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Somos gratos ao Senhor por termos nos confiado os oráculos da Tua palavra, a pregação do Evangelho Santo do Senhor, que transforma os corações. Ó Deus,
Dá que cada dia os nossos lábios possam pronunciar apenas palavras verdadeiras que agradam ao teu santo e glorioso nome, que sejam agradáveis aos teus ouvidos, ó Deus, o nosso falar, as nossas conversas. Enfim, ó Deus, que cada palavra seja, ó Pai, agradável aos ouvidos do Senhor. Dá-nos a tua bênção nesta manhã, ministra os nossos corações, visita cada lar e opera maravilhas em cada um dos teus filhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Neste momento, irmãos, estaremos lendo Malaquias capítulo 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não a derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Nosso Deus, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na casa do Senhor. Neste momento nós te agradecemos por mais um ano de vida, de existência aqui sobre a face da terra. E neste momento eu te agradeço também pelos dízimos e as ofertas que foram trazidos
aqui a casa do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que esteja orientando aos administradores desse dízimos e oferta, que faça com toda a dedicação, porque é para a casa do Senhor e para o crescimento do teu evangelho aqui sobre a terra. Esta é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, nós queremos dar prosseguimento aos estudos que nós iniciamos no último domingo de maio. Nós falamos sobre o perigo da mentira no círculo familiar, o que aconteceu com a vida de Abraão, o que tem acontecido no nosso meio. No domingo seguinte, nós falamos sobre o tema Deus não tolera mentira. Domingo passado, nossa irmã Isabel falou aos nossos corações por ocasião da Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã eu quero continuar então falando aos nossos corações. E para tanto eu quero fazer uso das palavras do apóstolo Paulo registradas em sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 11. Assim registra o texto sagrado: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas mesmas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis delas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maledicência, maldade, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que o nosso Deus abençoe a sua palavra lida e que ela venha falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez queremos declarar a nossa dependência do Teu Santo Espírito para entender melhor a Tua palavra. Que esta obrigação que o Senhor nos incumbiu seja uma realidade, ó Pai, em nossas vidas. Que não venhamos, ó Deus, a mentir uns aos outros, como registra o versículo 9. Que esse imperativo, ó Pai, seja uma ordem para cada membro, para cada cristão que tem sido, ó Deus, fiel ao Senhor e permanecido na Tua palavra, tomado conhecimento do perigo da mentira em nosso meio. Sim, ó Pai, ajuda-nos para sermos verdadeiros, porque o Senhor é verdade, porque Cristo é a verdade, porque o Espírito Santo só tem o compromisso com a verdade. Sim, ó Pai, ajuda-nos para que o nosso falar, para que o nosso agir, todo o nosso ser possa viver uma verdade absoluta em Cristo Jesus, no nome do qual nós oramos. Amém. Queridos, eu quero iniciar fazendo duas perguntas iniciais. Então, a retenção da verdade é necessariamente uma mentira? Você omitir a verdade, você reter a verdade no horário apropriado é mentira? Será que é necessário dizer a verdade em qualquer situação? Em momentos de dificuldade, de perseguição, como deve ser o nosso agir diante da situação? Há duas espécies fundamentais de mentira que nós destacamos antes de ver o que o dicionário define sobre mentira. A jactância, que consiste em exagerar a verdade, e a ironia, que consiste em diminuí-la. E nesses dois casos, não se trata de simples mentira, mas de vícios mais graves. A Bíblia condena esse tipo de mentira. A definição do dicionário sobre mentira, ele vai dizer que mentira é enganoso, ou é engano, é impostura, fraude, falsidade, erro, ilusão, falso juízo, fábula, ficção, etc.
Mentira é contar ao próximo aquilo que se sabe ser falso como sendo verdadeiro. É interessante lembrar que há no calendário popular, até mesmo criar o dia da mentira, que é o 1º de abril. O pior é que a mentira faz parte do cotidiano de muitas pessoas de uma forma até costumeira, inconsciente, tornando-se um costume ou um hábito negativo, gerando sérios problemas para as pessoas e para si mesmo. Eu quero voltar para o texto. O texto nos informa que Paulo, dirigindo-se aos cristãos de Colossos, que estavam ameaçados por ensinos errôneos difundidos pelos falsos mestres, como nós verificamos no versículo 16 ao versículo 19, ninguém pois o julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festas, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando a humildade e culto dos anjos, baseando em visões, enfadoado sem motivo algum a sua mente carnal, e não retendo a cabeça, pela qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e medulas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Os colossenses estavam sendo ensinados por falsos mestres, e Paulo então ele está contestando os ensinos que ele vem prosseguir até o versículo 23, que é a obediência, deram o título, obediência a tais práticas não vence o pecado. Ele apresenta verdades de suma importância em forma de mandamento, dentre as quais encontra esta, registrada no versículo 9: não mintais uns aos outros. E essa recomendação, ela está inserida num contexto de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, conforme registra o versículo 10. O apóstolo ressalta ainda nesse texto, meus irmãos, uma série de imperativos relativos à conduta cristã, convocando cada um a demonstrar na prática que o cristão está morto para o pecado e vivo para Deus. O desejo e as orientações paulinas dizem respeito àqueles que haviam se convertido do paganismo e que agora deveriam revelar uma nova vida, colocando em prática então aquela profissão de fé no ato da conversão, o versículo 13 do capítulo 2, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então o apóstolo Paulo ele traz essa mudança de vida, e é nesse sentido que ele fala sobre fazer morrer a vossa natureza terrena, registradas no versículo 5 a versículo 6, que traz o prejuízo. Sim, queridos irmãos, nós precisamos estar atentos às palavras que o apóstolo Paulo traz aos nossos corações. O que o apóstolo Paulo está falando na língua própria mesmo é de um ato de despir-se e o ato de vestir. Isto porque os cristãos eles são convocados a demonstrar o que não pertence mais ao reino das trevas, mas sim que foram transportados para o reino do Filho. É a verdade que ele registra no versículo 13 do capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma nova vida. Estar no reino de Jesus é ter um compromisso com a verdade. Trata-se do grande desafio de renunciar à vida antiga, ou seja, abrir mão dos velhos hábitos e viver agora de um modo novo. E nesse contexto ele menciona de um modo inicial esse mandamento do versículo 9: não mintais. Também o apóstolo Paulo ele tinha ou tem essa preocupação quando ele escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 4 ao versículo 25, ele traz essa verdade aos nossos corações. Efésios capítulo 4, versículo 25, ele traz essa verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele tem essa preocupação de admoestar a igreja, admoestar os irmãos a falarem somente a verdade. E esse é o assunto central desse estudo que nós temos trazido nesses dias. Falar a verdade, evitar a mentira. Quais são os tipos de mentira que, especialmente, que a Bíblia registra para nós? Alguns tipos que ela registra e que são obstáculos e que precisam ser transpostos. E eu quero fazer um passeio na Sagrada Escritura, lá no livro de Provérbios até Tiago, posteriormente. Inicialmente, Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Assim registra 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocentes, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apresentam a correr para o mal, testemunha falsas que proferem mentiras e o que semeia contenda aos irmãos. Aquela mentirinha que ou aquela meia-verdade que foi registrada por Lucas, no seu capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4, nós conhecemos, é o texto de Ananias, quando ele apresenta perante os apóstolos, e ali então Pedro traz essa verdade, revela essa verdade ocorrida na vida de Ananias. Observa comigo o versículo 3 e o versículo 4 de Atos 5. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? A mentira? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E a consequência foi fatal. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O perigo da meia mentira, ou o perigo da meia verdade, que tudo se conjectura em uma mentira. Enfeitar também, queridos, ou exagerar a verdade, como nós falamos lá na definição, o exagero é um pecado que o próprio escritor aos Provérbios vai nos trazer no capítulo 30, versículo 6.
nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Fale somente a verdade, não precisa acrescentar. Gabar-se de atitudes que na realidade não foram executadas. O versículo 14 do capítulo 25 de Provérbios, e assim registra a palavra do Senhor: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Lendo sobre esse assunto, alguém disse o seguinte: se você não pode dizer de fato a forma de como você conquistou, é melhor não dizer, porque a verdade sempre vem à tona. Então não precisa gabar, não precisa mentir, não precisa exagerar na verdade, porque isto é pecado. Desculpas ou desculpar pelo pecado praticado. Ainda o escritor aos Provérbios, ele traz esse ensino no capítulo 17, versículo 15, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ainda falando aquelas brincadeiras enganosas e que prejudicam ao próximo, no capítulo seguinte, capítulo 26, versículo 18, o versículo 19, como louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana ao seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então aquela mentira de brincadeirinha, isso é altamente perigoso e condenado pela palavra do Senhor. Há uma outra mentira que às vezes que muitos têm praticado, que é deixar de cumprir as promessas feitas a Deus e ao próximo. E o escritor a Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, ele vai trazer essa verdade para nós, o versículo 4 ao 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Queridos, e nesse ponto, nós temos muitos irmãos que mentem, que é o não cumprir as promessas feitas, os votos feitos. Às vezes nós só pensamos nesses votos quando nós falamos assim: se eu passar no vestibular, se eu conseguir uma cura, se eu conseguir isto ou aquilo, eu vou dar uma oferta, eu vou fazer um culto de ações de graças. Queridos, todos os votos, todos os compromissos feitos a Deus e aos homens devem ser cumpridos. E isto é com muita seriedade. Portanto, se tens mentido, se tens deixado de viver a verdade, de cumprir os votos feitos no dia da sua pública profissão de fé, todos aqueles deveres, direitos que você tomou consciência no dia da sua pública profissão de fé,
cumpra, porque senão a Bíblia taxa esse que não cumpre esses votos como mentiroso. Por isso, queridos, é preciso ser vigilante nessa área, pois uma mentira sempre leva a outras mentiras. Isso para quem cumpra a primeira. Porém, seja qual for o tipo de mentira, ela deve ser enquadrada nesse mandamento: não mentais. Eu quero trazer 3 prejuízos que a mentira pode trazer. Nós vimos a questão inicial desse tipo de mentira que nós temos e aquilo que a Bíblia trata com muita seriedade. E agora eu quero trazer 3 tipos de mentiras que às vezes nós temos praticado. A igreja pratica, todo pratica, e que são vários os prejuízos que a mentira provoca. E aquele que provoca a mentira, o texto sagrado diz que não se escapa. Observa comigo o capítulo 19, o versículo 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que prefere mentiras não escapa. Deus é ciente de tudo o que se passa. Então nada escapa dos olhares de Deus. E torna-se impossível, na realidade, mencionar todos os prejuízos, mas é preciso destacar alguns que eu quero trazer a nós nesta manhã. Primeiro prejuízo é que prejudica o relacionamento com Deus. Deus é verdadeiro e abomina a mentira, pois Ele é a própria verdade. Eu quero trazer as palavras do Senhor Jesus, que João registra no seu capítulo 17, versículo 3, que essa palavra que vai trazer ao nosso coração. Assim registra a palavra do Senhor. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Deus não pode mentir, como nós já falamos domingo atrasado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, e também o escritor aos Hebreus, ele traz essa verdade registrada no livro capítulo 6, o versículo 18. Eu quero fazer a leitura desse versículo porque é também de alta importância para Hebreus capítulo 6, versículo 18, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O escritor aos Hebreus, ele afirma que é impossível Deus mentir, porque Ele é verdade. A Bíblia, ela afirma que Jesus é verdade. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia registra que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João capítulo 16, versículo 13. Assim traz esse registro. Versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, isto é, o Espírito Santo, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Portanto, quando a mentira prevalece, o relacionamento com Deus fica prejudicado. O profeta Isaías, ele disse que o pecado ou os pecados fazem separação
entre as pessoas e Deus. Por isso, é impossível relacionar-se bem com Deus usando mentira. Então, queridos, o primeiro prejuízo que a mentira traz ao povo de Deus é a mentira. O segundo prejuízo que queremos destacar é que dificulta o relacionamento com o próximo. Nós já vimos isso também lá atrás, quando nós falamos do perigo da mentira no círculo familiar, o que ocorreu com a vida de Abraão e com tantos outros. A mentira, porque a mentira, ela possui a faculdade de colocar as pessoas em situação conflituosa. A mentira provoca ou promove inimizades. A mentira promove contendas, promove separações. E muitos relacionamentos interpessoais estão quebrados por causa da mentira. A mentira provoca a perda da confiança mútua, prejudicando o bom relacionamento com o próximo. Aquela frase, eu já não posso confiar nele ou nela. E isso ocorre entre muitas pessoas que chegam realmente a dizer essa verdade. Eu não posso, eu não confio mais em ninguém. Então eu não confio mais em você. E o comentarista Ralph Martins, ele diz que a mentira, ela leva ao rompimento da comunhão cristã, porque engendra a suspeita e a desconfiança e assim destrói a vida em comum com o corpo de Cristo, mediante a qual somos membros uns dos outros. Quando nós vivemos uma vida dupla, uma vida cristã, aqui na igreja somos um tipo de pessoas e lá no mundo somos outro, e isso quebra, traz prejuízo para o corpo. Portanto, o segundo prejuízo que a mentira traz é esse dificultamento do relacionamento com o próximo. Mas o terceiro prejuízo é que a mentira, ela destrói o próprio mentiroso. E com certeza o prejuízo mais drástico que a mentira causa é a morte. Como nós vimos registrado no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Tanto o mentiroso quanto aquele que é conivente com a mentira. Ananias e Safira foram mortos por causa da mentira. Porque mentira contra o Espírito Santo, mentira contra o homem de Deus, o servo de Deus. E eu quero fazer uso também das palavras de Oséias, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. A palavra profética registra assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios entre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Queridos, o campo enorme que chega à mentira é que até os animais são prejudicados. Não apenas a pessoa, aquele que concorda, mas até os animais sofrem por isso. Por isso, até mesmo aqueles que, enquanto tentam adquirir riqueza utilizando a mentira como a sua arma principal. Mas a Bíblia diz que isso é um laço mortal e traz morte. E a Bíblia alerta isso, voltando ao texto, ao livro de Provérbios,
capítulo 21, versículo 6, ele traz esse alerta. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. É uma advertência, é uma realidade. E aqui está a seriedade desse delito levando à morte, o castigo final que nós citamos na lição passada, nos 2 últimos livros da Bíblia, que registra por 3 vezes sobre a mentira, sobre o mentiroso. Eu quero trazer novamente a nossa memória os textos lidos do capítulo 6, versículo 6 do capítulo 21. Disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça de fonte da vida. Versículo 7, 8, vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Observa o versículo 8 especialmente. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O versículo 15 do último capítulo, isto é, o capítulo 22, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Realmente, queridos, a mentira, ela pode ser tolerada dentro de muita comunidade cristã, mas Deus não tolera a mentira. Por isso, esse é um dos gigantes que precisam ser vencido em nossas vidas. E não podemos deixar de falar, depois de trazer então as definições e o prejuízo da mentira, precisamos então aprender a colocar a verdade no lugar da mentira. E o ensino central que esse estudo reside aqui, pois a vontade de Deus, os princípios bíblicos e aquilo que promove felicidade entre o povo de Deus é que a verdade reine absoluta. E é necessário nós voltarmos mais uma vez ao livro de Provérbios, dizendo que o sábio Salomão disse que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então isso é necessário, que a verdade esteja em nossos lábios. Versículo 16, versículo 19, quero fazer a leitura mais uma vez. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apresentam a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras, o que semeia contendas entre os irmãos. Então, os nossos lábios precisam ter apenas palavras verdadeiras. Por que é assim? Porque Paulo, o apóstolo dos gentios, e como já citamos algumas vezes, o apóstolo que escreveu quase 50% do Novo Testamento, ele faz uma declaração registrada em uma das suas epístolas, Gálatas capítulo 1, versículo 20, ele é enfático. Gálatas 1, versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo, ele faz essa declaração. Jesus disse com clareza que a palavra do cristão é esta: sim, sim, não e não, não, não. Tiago também ele traz essa verdade.
quando ele registra no seu livro capítulo 5, o versículo 12: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E é bom lembrar que a recomendação paulina quanto ao perfil de oficial da igreja tem muito a ver com a sua vida íntegra, verdadeira e sem falsidade. Ele diz que os diáconos devem ser de uma só palavra. Fica evidente, queridos, que toda pessoa que se chama pelo nome de cristão possui o dever de refletir a natureza e o caráter de Deus, que é verdadeiro, e não a imagem de Satanás, e não a imagem do enganador, e não a imagem do pai da mentira, mas sim refletir o caráter de Deus. E Deus escolhe cada um para ser semelhante à imagem do seu Filho. A nossa escolha vai para sermos idênticos a Jesus, conforme o apóstolo Paulo registra, capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Quando a mentira dá lugar à verdade, é possível perceber os resultados. Paz com Deus, com os outros e consigo mesmo. União, amor, alegria na igreja, pleno funcionamento do corpo de Cristo, autoridade e capacitação para se pregar o Evangelho ao mundo, progresso humano e preservação da vida. Então deixe de falar a mentira, fale a verdade, porque os resultados são enormes, são inumeráveis. E finalmente não se pode esquecer que é impossível que se esconder de Deus. Ele sabe e ouve tudo o que se fala. Por isso, mais cedo ou mais tarde, a mentira será descoberta, como nós já lemos, que o mentiroso não escapa. Eu quero deixar duas perguntas para a sua reflexão, para a nossa reflexão, encerrando o estudo desta manhã. Você tem cumprido a recomendação de Colossenses capítulo 3, versículo 9? Qual é? Não mentais aos outros. Contribuído assim com o bem-estar da sua comunidade? Às vezes, mentimos, até falamos: estou passando mal, não posso ir à igreja. Será que temos tido essa prática no nosso meio? Você já enfrentou alguma situação em que teve dificuldade de falar a verdade? Como você reagiu? A atitude foi correta? Isso é para você refletir dessas perguntas. E que nosso Deus nos ajude para que possamos substituir as mentiras, por menores que sejam, pela verdade. Porque a verdade traz resultados. Eu quero mais uma vez trazer esses resultados benéficos à nossa vida. Primeiro, paz com Deus, paz com os outros, paz consigo mesmo, união, amor, alegria na igreja, pleno funcionamento do corpo de Cristo, autoridade e capacitação para se pregar o Evangelho ao mundo, progresso humano e a preservação de vida. Que sejamos edificados nesta manhã com a tua palavra e que nosso Deus nos abençoe. Amém? Deus bondoso, verdade, justiça, és tu, ó Pai. E nos chamastes para sermos verdadeiros, compromisso com a verdade. Senhor, que esse caráter do Senhor, esse atributo do Senhor, venha estar em nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer esse gigante que é a mentira.
Que não possamos, ó Deus, temer ao falar e sempre dizer a verdade. Senhor, temos aprendido nesses dias que o Senhor não tolera a mentira. Temos aprendido nesses dias sobre o perigo da mentira em nosso meio, os prejuízos que ela traz. Por isso, ó Pai, ajuda-nos para sermos verdadeiros. Pai Santo, nesta manhã queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor mais uma vez trouxe essa advertência aos nossos corações. Ajuda-nos a colocar em prática, para sermos como homem, como mulher, que construi a sua casa, a sua vida sobre a rocha, e que venha as dificuldades, que venham as situações, mas que não venhamos a abalar. Queremos agradecer ao Pai pela vida do teu servo Carlos Henrique, quando nesta semana estará sendo agraciado pelo Senhor com mais um ano de existência. Queremos ser gratos ao Senhor pela vida dos teus servos Aliomar e Val, quando nesta semana estarão ainda também tendo mais um ano de relacionamento conjugal, por tudo que os teus filhos conquistaram e hão de conquistar. Que a tua graça, que o teu amor, que a tua companhia esteja sobre a vida deles. Dá-nos, ó Pai, a tua bênção, que esse dia que o Senhor fez, que esse restante de dia nós possamos regozijar e alegrar nele. Sim, ó Pai, abençoa-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele que vive e reina hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe, irmãos, que tenhamos um bom dia, uma semana carregada de grandes realizações, de grandes conquistas, que Deus possa nos abençoar. Estejamos orando pelos nossos irmãos que se acham enfermos, é conhecido de nossa igreja, que intensificamos mais pela uma vida de oração a favor dos nossos irmãos, a favor do nosso bairro, a favor do nosso estado, do nosso país, enfim, pedindo que Deus venha dar orientações a todos aqueles que estão lutando para preservar a vida de muitos, e especialmente na descoberta de um antídoto, de um remédio, de um medicamento para a cura desse vírus. Que nosso Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o iluminador, que a Ele pertence o poder, que Ele venha ao nosso socorro, possa nos ajudar nessa questão. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.